Vamos agora falar sobre o beet. O beet é um floral indicado para situações de crítica excessiva e intolerância. O beet, ele ensina a pessoa a ser menos juíza das imperfeições alheias, ensina a ter um sentimento de gratidão. Por que uma pessoa critica muito? Normalmente, quando temos um ato de sermos muito críticos, é porque estamos querendo ocultar nossas próprias imperfeições. Na realidade, a crítica é um indicador de falta de aceitação de nós mesmos. Aquilo que a gente critica, na realidade, está evidenciado em nós. Quando a gente observa muito, nos incomodamos muito com algo que está no outro, é porque aquilo está sobrando em nós e que nós, não sabendo lidar com isso, criamos uma proteção de crítica para que, projetando no outro, não precisemos olhar para nós. Então é uma forma de autodefesa, é um mecanismo de defesa. Os estudos, têm indicado que pessoas que criticam muito, elas vêm de famílias que são muito reprimidas, recalques que são assim evidenciados em situações de decepção, de humilhação, de ódio, de um constante ferir o amor próprio. Então, essa dor, ela é ocultada por meio da construção de um sentimento de superioridade, onde a crítica, ela é o eixo, ela é o foco, a crítica ao outro. Então, quando uma pessoa precisa do beet, o beet vai fazer o quê no processo dela? Vai liberar aos poucos uma compreensão e um olhar para dentro de si mesma. Ao ver a si própria, ao enfrentar-se a si mesma, essa pessoa vai desenvolvendo uma tolerância e uma simpatia. Ela diminui esse comportamento de crítica ao outro, passando a ser mais tolerante, na medida em que ela vai enxergando isso nela própria. Na medida em que ela vai entendendo toda a dor que está fechada, trancada dentro dela. Uma proteção criada, que é isso que chamamos de complexo de superioridade, que está encobrindo um processo de inferioridade e que, ao ser tratado ou ser visto, vai trazendo para a pessoa um equilíbrio, um sentimento de tolerar, de entender o outro, de aceitar o outro. Isso traz um equilíbrio para ela e traz uma convivência melhorada no meio em que ela está. É essa então a natureza do beet. Falando agora do Chestnut Bud, esse assistente, ele ajuda a superar bloqueios mentais. Como que isso se processa? Bom, uma pessoa no estado negativo de Chestnut Bud, ela não consegue aprender com as experiências da própria vida, porque ela tem uma dificuldade de conectar o mundo do pensamento com a realidade física, com a vida prática. Quem olha para uma pessoa em estado negativo de Chestnut Bud tem a impressão de que essa pessoa está fugindo de si mesma, como se ela realmente não quisesse ter que lidar com a realidade. O resultado disso é que essa pessoa desenvolve um certo grau de obstinação, ela insiste em agir por si mesma, não escutando ou percebendo o mundo à volta dela, entendendo ação e consequência, o contexto, olhando para o passado, projetando isso no presente.
Enfim, é uma pessoa que ela está ensimesmada, fechada num círculo e do qual ela não sai. Então, o sofrimento dela está em não conseguir romper e encontrar uma saída daquela angústia. Então, ela fica fechada num círculo, né? De pensamentos do qual ela não encontra uma saída. O que o floral Chestnut Bud vai ensinar? A ser um observador consciente das lições da vida, a aprender com os erros do passado. Vai abrir para essa dimensão em que a pessoa consegue ver as consequências dos seus atos, tirar uma lição dali e evitar a repetição disso no futuro. Essa é a grande contribuição desse assistente. Tratando agora do Honeysuckle, esse floral assistente ele é indicado para o pesar melancólico, que atrela a pessoa ao passado. Esses pesares e tristezas, eles costumam absorver a energia da pessoa de uma tal forma que ela se sente inerte, incapaz para ação. Ela não consegue sair dali, fica aprisionada naquele estado. Há, nesses casos, uma recusa inconsciente em aceitar o fluir da vida, pois quando a mente está aferrada a um aspecto particular, ela entra em negação de outros pontos de vista, de outras percepções, de outros contextos a respeito daquela situação. Aquele estado emocional a escraviza de uma tal forma que ela não consegue mais se desvencilhar daqueles estados. Aí entra o Honeysuckle. O Honeysuckle, ele alivia a mente desses pesares e dessas tristezas do passado, neutralizando essas influências de uma tal forma que consegue trazer a pessoa de volta para o presente. A pessoa então vai compreendendo que a vida ela é um fluir, ela é uma constante mudança e que podemos aprender muito com o passado, mas não precisamos viver nele. Nós temos que ressignificar muitos dos acontecimentos pelos quais passamos para continuar vivendo e tirando as lições cristalinas que a vida tem a nos ensinar. Então, o Honeysuckle é especialmente indicado para a pessoa quando ela está vivenciando momentos como esse de pesar, de tristeza, e que esse estado interior a mantém aprisionada num momento do passado. Então, um dos grandes ensinamentos do Honeysuckle é justamente ensinar a pessoa a fluir no presente, mas sem tirar o valor do passado. Trazer do passado as lições, aplicar isso no presente e fluir, simplesmente fluir, aceitar o fluir da vida. Essa então é a característica desse assistente, o Honeysuckle.